A verdade é que os comunistas foram financiados por esses mesmos donos do capital. O Lenin foi preparado para a Revolução Bolchevique pelos banqueiros na Suíça. Então foi esse mesmo grande capital que treinou os comunistas com o intuito de eliminar qualquer tipo de concorrência e concentrar ainda mais esse capital. Mas tem uma coisa do comunismo que eu concordo muito, e eles acertam muito. Quando eles falam da burguesia, eles generalizam bastante. Eles colocam tipo, qualquer cara que tem uma pequena empresa como burguês, né? O que é errado. Mas se a gente quiser extrapolar esse termo e modificá-lo um pouco, e em vez de burguesia a gente coloca oligarquia ou globalismo, uma oligarquia globalista, né? Faz sentido, a gente tem realmente uma exploração do povo através dos donos do capital. Isso aí é realmente real, entendeu? Então, e é por isso que o comunismo tem tanta força, porque eles identificam um problema real da sociedade, entendeu? Se enquanto não houver uma revolução, não digo armada, mas uma revolução política, a gente nunca vai ser livre de verdade, porque os caras são donos do sistema e eles corromperam o sistema para que seja impossível a liberdade vencer. Tem algumas considerações a fazer em cima do que você falou. A primeira é que os comunistas não identificam o problema. Eles apontam sintomas. Mas se eles fossem identificar o problema, eles teriam que apontar as causas. Porque conhecer alguma coisa, já dizia ali Platão, Aristóteles, é conhecer as causas. Então, não tem dúvidas que existe uma exploração do povo pelos detentores de oligopólios e monopólios, por uma oligarquia que detém boa parcela do capital. Sem dúvidas, eu concordo com você. Aí a questão é, por que isso acontece? A verdade é que os comunistas foram financiados por esses mesmos donos do capital. O Lenin foi preparado para a Revolução Bolchevique pelos banqueiros na Suíça. Então foi esse mesmo grande capital que treinou os comunistas com o intuito de eliminar qualquer tipo de concorrência e concentrar ainda mais esse capital. Você vê, por exemplo, que o Fidel Castro foi treinado pelo George Soros e pelo Rockefeller. Então, o que acontece é o seguinte, eu lembro que veio aqui o Guilherme Freire. E o Guilherme Freire fez uma análise brilhante, como quase sempre ele faz, sobre a questão das classes na Índia, no hinduísmo. E é muito interessante ver quais eram as classes na Idade Média. E eu queria fazer uma complementação ao que o Guilherme Freire falou, do ponto de vista econômico. Na Idade Média tinha basicamente 3 classes, que era o clero, uma elite intelectual com poder sapiencial, tinha a nobreza guerreira, os bellatori, e tinha a classe produtiva, né, os laboratórios. Só que não havia uma distinção entre o mercador rico e o mercador pobre e o agricultor, porque era tudo povo trabalhador. Quando começa a ter essa distinção de forma que o acúmulo quantitativo de capital faz com que se torne uma nova classe política? Quando o poder sapiencial do clero é relativizado pelas revoluções iluministas, nominalistas, liberais. Aí abandona-se a lei natural, aquela coisa da lei de Deus, uma ética absoluta, que existia no medievo cristão, e entra a ideia de contrato social. Vamos ter a legislação que vai refletir a vontade popular. Não tinha que ter vontade popular, tinha que ter obediência à lei de Deus. Nessas condições, o capital acaba adquirindo poder político, porque ele passa a comprar legisladores. A hora que não tem mais a lei absoluta de Deus, que é incomprável, para eles, para Deus as nossas obras são trapos, o capital passa a ter poder político. E nessa hora se forma a burguesia. E essa burguesia, quando ela passa a fazer lobby, ela se transforma não numa aristocracia, mas numa oligarquia. Uma oligarquia que usa o seu poder financeiro para explorar o povo. Mas não é uma questão de livre mercado. É a capacidade de comprar legisladores para passar por cima da lei natural, que preconiza o livre mercado e a propriedade privada, e começar a transformar a sociedade num regime de lobby, de regulações. E os bancos começam a ter uma liberdade que eles não deviam ter, que é a liberdade de dominar. A falsificar moeda, reserva fracionária. Eles não têm as reservas reais que eles dizem ter. Eles inventam dinheiro. Exatamente. Do ar. Eles tiram dinheiro do ar. A verdade é essa. Eles são mágicos. Você já sabe mais economia do que 90% dos doutores. Porra. Os caras são muito burros, então. Eles emitem moeda a partir do nada. Mas é aquilo, cara, economia é intuitivo, é sabedoria real. A verdade dia da quitanda, sabe que tem que poupar para depois gastar. As faculdades de economia nada mais são do que
ferramentas ideológicas de controle social, né? Uhum. Eles criam a cartilha dos economistas, que eles acreditam como verdade, e eles usam essas verdades para dominar o povo, né? Inclusive, uma das maiores críticas que eu tenho ao anarcocapitalismo é exatamente isso, porque, de certa forma, o anarcocapitalismo cumpre um papel para esses oligarcas. Não vejo como. Eles falam assim, não tem que ter regulação de nada, não tem que ter nada no Estado, não sei o que lá. E aí fica essa... Você não é um anarcocapitalista desse jeito, porque você foi pra política e tudo mais. Mas fica essa coisa de, tipo, política não, temos que fazer aqui o nosso, esquece o Estado é ruim, não presta. Enquanto isso, eles te tiraram boa parte do combate de pessoas que seriam eficazes em combater da luta. Porque eles colocaram na cabeça dos anarcocapitalistas que não, né, tudo depende de você, o indivíduo é tudo, faça tudo você sozinho, não importa o contexto, não importa o coletivo, não sei o que lá. E nisso ele te amordaçou e te amarrou, de certa forma. Não, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Quando o general romano Cipião Africano venceu o general cartaginês Aníbal em combate, ele usou táticas cartaginesas para vencer os cartagineses. E aí o Aníbal, que tinha dado surras contínuas nos romanos, perguntou para o general romano Cipião, como é que você conseguiu me vencer? E o Cipião falou, aprendi com você é o meu grande mentor. Então o Estado tem táticas e técnicas de controle, domínio, guerra cultural, guerra política, que são usadas há 4.000 anos, no mínimo, para dominar a humanidade. E nós não vamos aprender nada com eles? Exato. Nós vamos ser a parte fraca para sempre? Essa é a crítica que eu tenho ao anarcocapitalismo. Não, aí é a sua crítica ao libertinismo. E é uma crítica válida. Eu não sou um libertino, tanto que eu me candidatei. Então eu queria pedir aqui, tem como exibir na tela Tem. Fala aí o que o você quer. mínimo sobre anarcocapitalismo, Paulo Cogos? Só enquanto ele coloca na tela, uma outra discordância que eu tenho com você é quando você falou que nós precisamos de uma revolução. Mas aí eu entendo o que você quer dizer. É só uma discordância terminológica. O que nós precisamos é de uma contra-revolução. Porque uma revolução é algo destrutivo. Se eu for revolucionar essa mesa, eu vou virar essa mesa e o seu tabuleiro de xadrez e os seus livros vão ficar espalhados pelo chão. Isso é um aumento do nível de desordens. Concorda comigo? Sim. Agora, vamos supor que você tenha... Mas isso é ruim? Um aumento do nível de desordem? Quando a ordem Sim. é perversa e corrupta? Não, a ordem nunca é perversa e corrupta. O que Não? existe é um estamento desordenado em relação às leis de Deus. Ele é muito... tudo bem, mas existe uma ordem que reflete... Existe um tabuleiro de xadrez perverso que está acontecendo, né? Tem como colocar o mínimo sobre o anarcocapitalismo, livraria Paulo Cogos, tudo junto, ele? Porque eu ganho mais comissão se vocês comprarem direto da minha livraria, em vez da Globalista Amazon. Bom, é isso aí. Aí, Ó. perfeito. E tem mais desconto também. Aí, se você entrar aqui, vocês podem comprar o meu livro e tem desconto. Aí vocês podem colocar outros livros também para tornar o frete mais vantajoso. Se não me engano, tem uns combos. Não sei se o pessoal já tirou do ar, mas tinha uns combos. Você comprava vários livros aí da coleção Mínimo, né? Mas por que eu pedi para exibir o Mínimo? Porque nesse livro... Porque você quer vender, pô! Também. Olha, né? Stonks. Mas nesse livro eu falo exatamente essa questão aí, tá ok? Que nós não podemos rejeitar a via política porque ela existe, ela é real e ela é necessária. Política não é necessariamente sacanagem, politicagem, partidarismo, né? A política é um ramo da ética que estuda a relação dos homens uns com os outros dentro da cidade, dentro da sociedade dos homens, né? Uma sociedade política, polis, cidade. Mas aí quando você não faz isso, você não legitimiza um pouco o papel do Estado, de certa forma, como um veículo de transformação? Não, eu não diria isso. Porque nós podemos usar... Porque você está falando, pra gente transformar, a gente tem que estar lá. Então você legitimizou a propriedade do Estado nesse sentido, querendo ou não. Não, porque quando eu me infiltro dentro do território inimigo, eu não estou legitimando o inimigo. Eu estou tentando destruir os meios de opressão por dentro. Não. É que, tipo, o Estado, ele atualmente é um meio de opressão, mas ele não é necessariamente, por essência, isso. Você pode ter um bom Estado, entendeu? Ou não, é impossível ter um bom Estado. Porque Depende Estado... de como você concebe a palavra Estado. E isso eu explico no livro. Na concepção medieval, Estado era uma coisa passageira. Por exemplo, qual é o seu estado civil? Solteiro.
Hoje eu estou solteiro. Você pode no futuro estar casado, estar viúvo, etc. Então é algo contingente. Então o Estado era como a sociedade estava organizada naquele momento. Não era algo absoluto, como hoje os governantes querem ser. Que você não pode nem questionar o regime, senão você é acusado de atos anti aquele regime. Sim, sim. Mas é isso porque o Estado está numa Essa é a concepção moderna de situação Estado. podre, né? Então o problema não é nem o Estado. O problema é a concepção moderna de Estado. Porque antes existia uma organização política que servia a sociedade naquele momento, né? Agora não, agora existe a ideia do indivíduo servir aquele estamento político, é uma inversão total. Sim. Esse é o grande problema. Mijando no cachorro. E a concepção medieval de Estado, ela é compatível com o anarcocapitalismo, embora esse termo não existisse na época, né? Porque o anarcocapitalismo ele não é bagunça, putaria, ausência de governança, ausência de hierarquia ou de ordem. Ele é a ideia de que todas as organizações políticas humanas são contingentes e existem para servir a algo absoluto, que é a dignidade do indivíduo e a lei natural. É que a palavra anarco, né, capitalismo, ela, para quem não conhece o contexto e a essência do movimento e tudo mais, é uma palavra que não intuitivamente passa isso que você está falando, tá ligado? Eu concordo com você, por isso que no primeiro capítulo do livro eu já falo que o termo é ruim. Porque anarcocapitalismo não é nem anarco e nem é capitalismo nesse sentido... Moderno da coisa. Nesse sentido marxista do termo capitalista, né? De oligarquias oprimindo o povo. Que tem sido o capitalismo moderno, né? O que existe hoje não é realmente um capitalismo. O que existe hoje é o que a gente chama, né? é um a gente chama de socialismo com concessões de mercado, como eu chamaria. Entendi. Agora, o que eu ia falar para você sobre a mesa, vamos supor que chega um modernista maluco aqui, um pós-modernista, e resolve colocar um monte de espinhos em cima da mesa, uma mesa torta, uma mesa que não consegue nem apoiar um copo. Aí você fala, pô, essa mesa está desordenada, ela não funciona como uma mesa. Ela não cumpre a sua função de mesa. Eu não quero revolucionar a mesa, porque isso só pioraria as coisas. O que eu quero fazer é tirar a tralha que ele colocou em cima e retificar a mesa. Sim, só que para tirar a tralha, você vai precisar de uma revolução. Você vai precisar de violência. Isso é a revolução. Isso não é revolução, isso é uma contra-revolução, porque eu quero Mas reordenar a gente a mesa. discutindo semântica, né? Não, a verdade, o que eu tô falando é a gente precisa de um movimento radical de transformação. Se a gente não tiver, a gente não transforma nada. Não, eu concordo que muitas vezes você tem que partir para algo mais violento, mais estridente. Eu nem acho que a violência é Mais necessária drástico. de verdade, entendeu? Porque a forma com que eles dominaram a nós, teve violência, claro, muitas guerras e tudo mais, mas o que realmente dominou a gente não foi a violência. Foi a manipulação das nossas ideias, né? Foi o jogo semântico e o jogo ideológico da coisa, né? Não, o ponto é que mais importante do que a violência é o poder de empregar a violência. A sociedade deveria intimidar os seus opressores, mesmo que ela não aplique a violência. O ideal é que não aplique. O ideal é fazer como Sun Tzu. Ganha-se a batalha sem precisar desembainhar a espada, né? Sim. Então, se a sociedade está preparada para usar a violência, ela tem coesão e ela tem meios de aplicar violência, ela já intimida os tiranos, né? Ela libera outras estratégias, né? Perfeito. Então, Só pelo medo da violência, não pela violência em si.